Boa noite, segundo ano. Vamos continuar com a aula sobre anorexia. Para quem não lembra, a gente parou nesse slide aqui, que era uma imagem que fazia referência à circunferência abdominal, né? Então vamos apresentar aqui para a gente começar daqui. Quem não lembra, a gente já falou das causas. Quem não lembra pode dar uma olhadinha no vídeo anterior. Então vamos falar hoje dos fatores de risco. O primeiro fator é a busca pela perfeição ou o foco exagerado em regras. E aí vamos primeiro saber o que é um fator de risco, né? Para que o aluno não pense que, professor, eu gosto muito da perfeição, eu gosto muito de regra, então eu tenho anorexia, eu vou ter agora. Não, não é assim. Os fatores de risco são fatores que, quanto mais fatores desses que nós vamos conhecer hoje vocês tiverem, mais chances vocês têm de desenvolver a doença. Mas não, nada é garantido, não vai garantir que você vai ter essa doença. Nem se você tiver todos os fatores de risco. Não é aquelas entrevistazinhas das revistas de adolescentes que vocês fazem, e quando dá um número é porque vai casar com a pessoa tal. Não é isso. Certo? Por mais que vocês tenham todos os fatores de risco que estão aqui, as chances aumentam. Mas mesmo assim vocês podem não desenvolver a doença. Tá bom? Então, percebeu-se, estudando as pessoas com anorexia, que a maioria delas, então era um fator em comum entre elas, que elas buscavam essa perfeição ou foco exagerado em regras. Professor, mas qual é a relação disso diretamente com a anorexia? Gente, esses fatores não têm relação direta com a anorexia. Como é que a gente descobre fatores de risco? Estuda-se todo mundo que teve anorexia e quando um número grande dessas pessoas tem alguma coisa em comum, isso torna-se um fator de risco para essa doença. Então, nesse caso, a gente sabe que quem é muito perfeccionista, quem é muito exagerado em regra, tem uma tendência a se cobrar mais o corpo e, consequentemente, a desenvolver anorexia. Segundo fator, ser muito preocupado ou dar muita atenção ao peso e à forma. Claro que na sociedade de hoje, a gente já discutiu isso no outro assunto da gente lá na primeira unidade, em que essa questão do padrão de beleza, a sociedade ela cobra muito da gente o tempo inteiro. Então, de certa forma, a gente está sempre um pouco preocupado com o peso e com a forma. Mas aqui é você ser muito preocupado com isso. Beleza? Para a gente não confundir. Para a gente não achar que porque a gente começou uma dieta hoje e agora eu estou falando, você, Ave Maria, então eu posso estar com a doença? Então não é isso. Se preocupar com peso, com altura, fazer dieta, se exercitar, são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, da vida de hoje. Aqui a gente está falando dos excessos, tá bom? Então, percebeu-se também que as meninas, a maioria são mulheres, né? Que tiveram anorexia, elas tiveram problemas de alimentação quando bebê ou na primeira infância. Professor, eu não mamei quando era bebê, então eu vou ter? Não, não é nada garantido que você vai ter. Mas é um fator de risco. Se você tem esse e você também é muito preocupada com o seu peso e altura, se você também é muito focado em regra, você vai somando fatores de risco. A sua chance de desenvolver a doença ela vai aumentando. Determinadas ideias sociais ou culturais sobre saúde e beleza. Isso aqui tem muita relação com aquilo que a gente vem discutindo de cultura, né? Se a gente vive numa cultura como a gente no Brasil, vive numa cultura em que valoriza muito essa questão estética, provavelmente as pessoas que estão nessa cultura
vão ter mais riscos de desenvolver a anorexia. Autoimagem negativa. E aí aqui também a gente vai encontrar muitas pessoas que têm essa autoimagem negativa por conta da pressão da sociedade. Não quer dizer que você tenha anorexia, mas enxergar sempre o seu corpo de forma negativa é um fator de risco para a anorexia. Se você teve transtorno de ansiedade quando criança, então percebeu-se também com as pessoas que tinham anorexia que uma boa parte delas tinham transtorno de ansiedade quando criança. Então, isso também virou um fator de risco para a doença. Gente, a anorexia geralmente tem início lá na adolescência ou no início da fase adulta. É mais comum em mulheres, mas também pode ser vista em homens. O distúrbio é observado principalmente em mulheres brancas com escolaridade alta e que têm família ou personalidade focadas em objetivos. Então percebam como isso da família está focada em objetivo, como a pessoa ser muito perfeccionista, como a pessoa ser focada, muito focada em regras, como isso vai trilhando mais ou menos o caminho das meninas, como a gente viu agora, são a maioria, das meninas que desenvolvem anorexia. Inclusive, isso é uma questão que pode cair em prova. A gente acaba falando muito de anorexia com meninas, mas a gente não pode esquecer que qualquer um pode desenvolver essa doença, tanto homens quanto mulheres, tá bom? Acontece mais com as mulheres. E aí nosso slide ele sempre traz uma imagem para a gente sempre cair na real que é uma doença e a gente começar a quebrar aqueles paradigmas que a gente tem de achar que a anorexia é só tomar uma sopa, é só tomar um mingau que melhora e a gente não encarar realmente como uma doença que é. Bom, agora a gente tem alguns sintomas. Ter medo enorme de ganhar peso ou ficar gorda, mesmo quando estiver abaixo do peso normal. Isso aqui, galera, também é um sintoma muito comum na sociedade brasileira. As mulheres, e a gente vê muita mulher reclamando do peso, até mesmo quando o peso está normal. Porém, quando ela começa a ficar com um peso abaixo do normal e mesmo assim continua se vendo gorda, continua fazendo as dietas, aí precisa de um olhar mais atento para essa pessoa. Então, recusar-se a manter o peso no que é considerado normal ou aceitável para sua idade e altura, 15% ou mais abaixo do peso normal. Por que tem idade aqui, galera? Porque a gente sabe que para os adolescentes, aquela tabelinha de IMC que a gente já conhece, a maioria já viu no nono ano o IMC, ela funciona um pouquinho diferente quando você é adolescente. Então, quando você vai no médico e que ele faz todo o cálculo para a sua idade, para a sua altura, para o seu peso, e ele diz que você está abaixo do peso e mesmo assim você não aceita isso e continua querendo fazer dieta, continua querendo perder peso, isso começa a se tornar um sintoma de anorexia. Ter uma imagem corporal muito distorcida, ser muito focado no peso ou na forma corporal e se recusar a admitir a gravidade da perda de peso. Então as pessoas que têm anorexia, elas usam muito esse artifício de não admitir a gravidade do problema. Até porque quando ela admite a gravidade do problema, ela começa também a assumir que está doente e, consequentemente, quem está doente procura um médico e vai se tratar. Então, tenta entender isso. Qual seria a cura, o tratamento para uma pessoa com anorexia? Seria ganhar peso. E é tudo que essa pessoa não quer. Então, ela não pode aceitar que está doente, ela não pode aceitar que está abaixo do peso, porque aceitando tudo isso,
ela vai estar aceitando a ganhar peso e ela não quer. Aí tem um outro sintoma aqui que ele é físico, né, fisiológico, que é interessante, não ter menstruado por 3 ou mais ciclos nas mulheres. E é interessante por quê, professor? Gente, nesse caso, o seu corpo ele já está começando a dar sinais do quanto ele está debilitado. Então o corpo ele faz de tudo para sobreviver. A prioridade do corpo é se manter vivo. Por mais que a reprodução ela seja importantíssima para o ser humano, então o processo de menstruar, de ovular, seja muito importante, mais importante ainda é se manter vivo. Então, para as mulheres, as meninas devem saber, já devem ter conversado com o ginecologista, as mulheres quando menstruam, muitas mulheres perdem uma quantidade grande de sangue e algumas ficam anêmicas no período menstrual. Então, o seu corpo, inteligentemente, quando você está com anorexia e ele percebe que o corpo está muito debilitado, ele então suspende a menstruação. Ah, professor, então quer dizer que a gente nunca vai encontrar um caso de uma menina com anorexia grávida? Não, nunca não. Esse é também um sintoma da anorexia. Mas vão ter meninas com anorexia que vão menstruar. Vão ter meninas que vão engravidar e no comecinho da gravidez, com aquele descontrole hormonal, aquela fome, podem desenvolver anorexia. Então vão ser grávidas com anorexia. Certo, gente? Isso aqui são sintomas, mas nem todo mundo, nem toda menina, nem todo homem vai ter os mesmos sintomas. Vamos ficar sempre de olho aqui na nossa gravação para a gente ver o tempo desse vídeo para não ficar muito longo. Bom, e aqui a gente tem agora comportamentos. Deixa eu olhar. Caramba, o slide é muito grande. Vamos lá. Então a gente tem comportamentos. Cortar a comida em pequenos pedaços ou movê-los no prato ao invés de comer. Então, eu acredito que até a gente já tenha feito isso quando criança, que não quer comer aquela comida da mãe. Esse é um comportamento que a pessoa com anorexia ela faz cotidianamente. Então, ela está sentada na mesa, quando senta na mesa, né? Porque ela vai evitar isso, a gente vai ver aqui embaixo. E que ela vai cortar a comida, vai cortando em pedaços pequenos. Ela joga mais um pouquinho para o canto, ela joga um pouquinho mais para o outro canto, sempre com o objetivo de ganhar tempo ali na mesa, parecendo que está comendo, até a oportunidade de sair da mesa, levar o prato e não comer. Porque quem tem anorexia vai evitar a comida a todo custo. São duas coisas, né? Vai evitar de comer e vai se exercitar, como está ali no próximo tópico. Exercitar-se o tempo inteiro, mesmo quando está chovendo muito, mesmo quando essa pessoa está machucada, está ocupada, ela às vezes está com pressa, então ela poderia terminar de chegar no trabalho, na escola, de ônibus, mas ela desce antes para poder terminar o trajeto caminhando, mesmo quando está muito ocupada. O exercício físico se torna o maior objetivo dela. Mesmo atrasada, mesmo ocupada, ela vai priorizar o exercício físico. Mesmo machucada, ela vai priorizar o exercício físico. Se ela tem que ir na padaria, ao invés de usar o caminho mais curto, ela vai sempre usando o caminho mais longo, sempre tentando se exercitar para gastar essas calorias. Quem na Netflix tem até um filme, O Mínimo para Viver, em que a menina do filme ela fica com as costas toda machucada de tanto ficar fazendo abdominal, e ela faz abdominal na cama na hora de dormir.
Então pensem o nível de exercício, da quantidade de exercício que essas pessoas fazem. Ir ao banheiro imediatamente após as refeições. Gente, isso aqui é muito comum na internet, nos slides, mas ir ao banheiro é muito mais um sintoma de outra doença. Eu não vou falar agora para a gente não se confundir. Então, a pessoa com anorexia, quando ela vai para o banheiro, normalmente é para tentar se desfazer da comida, mas não da comida que ela comeu. É levar o prato, é usar o discurso que vai para o banheiro, passa na cozinha e joga fora. Mas quem tem anorexia, gente, não vai no banheiro vomitar, por exemplo. Não é. Isso é sintoma de uma outra doença. A pessoa que tem anorexia, ela não come. Ela evita ao máximo de comer. Claro que em alguns momentos ela vai comer, mas ela evita ao máximo comer, porque a gente acaba confundindo com esse hábito de colocar o dedo na boca e vomitar, que é uma outra doença que a gente vai falar depois dessa, tá bom? E eu não vou falar para a gente não ficar confundindo. Bom, ela se recusa a comer perto de outras pessoas. Por quê? É um pouco óbvio. Quanto mais pessoas estiverem observando essa rotina de alimentação dela, mais as pessoas vão perceber que ela está doente. E como a gente falou no slide anterior, ela não quer que ninguém descubra que ela está doente, porque a cura para a doença dela é comer. E é tudo que ela não quer. Beleza? Então essa pessoa vai fazer de tudo para comer no quarto, não está bem disposta, estou ocupada, estou estudando. E aí quando come, vai fazendo aquele outro mecanismo de cortar a comida em pedacinhos, colocar no canto do prato, deixar cair para o cachorro. Tudo que ela puder fazer, vai no banheiro e leva o prato e já joga na pia. Tudo que ela puder fazer para tapear, enrolar as pessoas da família, né? Porque ela não quer que ninguém se envolva nessa doença. Bom, esses aqui também são características dessa outra doença. Mas como normalmente as doenças acabam se misturando, quem tem uma acaba tendo outra, é muito comum, então os slides acabam trazendo. Bom, usar comprimidos para urinar, que são diuréticos, laxantes ou comprimidos para reduzir o apetite. Então também pode fazer parte dessa pessoa com anorexia, mas não é uma característica muito forte. A característica da anorexia é não comer. Inclusive na internet tem grupos que apoiam, então as meninas disputam e parabenizam a outra quando ela consegue ficar 24, 48 horas em jejum, sempre uma incentivando a outra, mas são pessoas que possuem uma doença. Tem as meninas que usam também umas pulseiras com umas contazinhas, e cada conta é o peso, 1 quilo que ela quer perder. E aí daí ela vai usando a pulseira e vai perdendo o peso e vai tirando as contas da pulseira. Então são atitudes, comportamentos que precisam ser observados, principalmente pela família, que é por onde normalmente acabam saindo o tratamento, né? São pessoas que vão levar essas pessoas para o psiquiatra, para o médico, para fazer o diagnóstico e tratamento da doença. Gente, como eu sei que vocês não gostam dos vídeos longos, então a gente vai parar aqui agora. Já são quase 20 minutos de vídeo. E a gente continua no próximo vídeo com mais comportamentos e também o tratamento da doença. Grande abraço, boa noite, um bom AP para vocês.